Pronto. Então, pessoal, vamos começar a discussão aqui dos antipsicóticos. É uma exposição curta para que a gente fertilize a discussão no segundo momento. Olha, não tem como falar de antipsicóticos sem falar um pouquinho de história, né? Como que eles chegaram na prática clínica, né? Os antipsicóticos, eles chegam na década de 50 como medicamentos para tratar agitação psicomotora. Então, eles não chamavam antipsicóticos, eles eram utilizados para agitação. Agitação com violência ou sem violência, sempre foi uma questão, ainda hoje, né? Eu faço, por exemplo, interconsultoria em hospital geral, sou psiquiatra de hospital geral. E me chamam, estou com 3 chamados ainda para hoje, todos de agitação psicomotora. Paciente, por algum motivo clínico, psiquiátrico ou motivo sobreposto, agita. Então, para isso que veio o Ampliquitil, que é o mais antigo, chamado clorpromazina, muitos já ouviram falar. Até hoje é usado na neurologia para profilaxia e prevenção de enxaqueca, em casos mais graves. É usado para soluços incoercíveis, né? Então, aqui eu trouxe uma perspectiva histórica da esquizofrenia, que é descrito muito antes de existir remédio. Então, tem muitos conhecimentos que a gente tem da esquizofrenia antes dos remédios, que as pessoas intuitivamente às vezes atribuem aos remédios, os problemas da doença, né? Mas tem relatos desde Kraepelin, que é um cara simplesmente fantástico, assim, recomendo alguns livros dele para quem tem interesse. A Bloiler, que cunhou o termo esquizofrenia, Kraepelin chamava de demência precoce. E aqui em 33, Casanin falou de quadros mix de bipolar com esquizofrenia, que são os transtornos esquizoafetivos. Quer dizer, existem descrições desde antes de Cristo, né? Mas esses são mais próximos, né? Foram as pessoas que inspiraram os manuais diagnósticos, que servem muito mais, o pessoal, para otimizar a linguagem entre profissionais. Acho que ninguém de bom senso trabalha o manual diagnóstico aberto. Ele é muito para tentar uniformizar algumas apresentações de doença, de transtorno, ou seja, mas não é para rotular ou para nada nesse sentido. Então, até a década de 80, essa visão krepliniana foi muito utilizada nos DSMs, que mudaram, e agora o DSM-5 está retomando o pensamento krepliniano, mas isso a gente vai falando lá na frente, né? Dessa ciclicidade, é igual o ovo, né? Ovo piora o colesterol, ovo melhora o colesterol, ninguém sabe o que o ovo faz, né? Tem anos que melhora, piora, agora está numa começão de ovo, haja galinha para tanto ovo. Bom, e a esquizofrenia, pessoal, desde a chegada dos antipsicóticos, o primeiro, a clorpromazina, houve uma mudança de paradigma. E isso aqui que eu estou mostrando para vocês, com esse cara com a mão levantada, chama-se flexibilidade séria, que eu cheguei a ver 2, 3 vezes na minha vida. E era bastante comum antes. Então, a apresentação das psicoses, da evolução da esquizofrenia, mudou com o antipsicótico. O que eu quero dizer? Chama-se antipsicótico, mas a gente utiliza para estabilidade emocional, de forma geral, de estabilidade clínica, não só para exterminar delírios e alucinações dos pacientes psicóticos, né? Então, essa era a visão da esquizofrenia. Hoje, com o avanço dos antipsicóticos, eu vou pular então para 2023, onde a gente vai ter esse ano, o ano que vem, mais provável no Brasil, antipsicóticos que se faz uma aplicação de 6 em 6 meses, né? Então, quase que uma vacina, né? Então, essa evolução dos antipsicóticos trouxe uma perspectiva melhor do que o que Kraepelin falou, que era uma demenciação, né? Uma demência precoce. Só por curiosidade, Alois Alzheimer foi aluno de Kraepelin. E aí Alois Alzheimer foi estudar as demências senis, que é a doença de Alzheimer, que eu brinquei aqui até inconscientemente ou conscientemente, não sei, que eu estava... Mas é mais cansaço, né? Do com doença de Alzheimer, né? Mas essas seriam as evoluções dos quadros de esquizofrenia, né? Uma doença neuroprogressiva, começa em pessoas jovens, então impacta na capacidade laborativa da população. Então, voltando a falar dos remédios, pensa-se em remédios antipsicóticos mais ou menos a partir da década de 70. Até então chamavam de psicotrópicos, porque tinha um tropismo pelo sistema nervoso central, não, tropismo psicotrópico. Chamavam também de neuroléptico, fazia uma quebra da neuro do paciente, né, dessa conexão neurológica, da crise.
E só na década de 70 para 80 começa a se falar de bloqueio de dopamina, de não sei o que, tudo que a gente fala hoje, né? Então são as evoluções, e com os antipsicóticos hoje, isso é uma realidade, a gente consegue, nos quadros de esquizofrenia, né, que é o mais utilizado, é uma doença em que a psicose ela é primária, né, a principal característica da doença. A minha filha aqui gritando. A gente pode alcançar a remissão, que, claro, não é volta aqui é o funcionamento interpessoal do paciente. A gente não consegue isso, infelizmente, mas consegue algo muito próximo com os antipsicóticos, né? Então, claro que estou falando do benefício, existem riscos, né? Outra coisa que os antipsicóticos eles trazem, pessoal, é diminuição comprovada, porque eu disser aqui para vocês, acreditem, existem trabalhos, na minha opinião, assim, né? Eles diminuem as taxas de mortalidade na esquizofrenia. Só para vocês terem ideia. 10% dos pacientes que têm esse diagnóstico bem feito, que demanda tempo, mas 10% vão morrer por suicídio, né? 10, ou seja, de cada 10 esquizofrênicos, um morre por suicídio. E, geralmente, o suicídio ele tem relação com questões sociais, antropológicas, filosóficas, mas muito com doença mental ativa. O paciente ouvindo vozes, o paciente tendo alucinações de comando, se joga e tal. Então, controlar esses sintomas afetivos, eles podem estender a vida e tem muitos trabalhos sobre isso. Opa, Camila, liga aí, Camila. É, tem alguns antidepressivos que, tipo, no começo do que a pessoa começa a tomar, tem risco de suicídio. Isso acontece com antipsicótico também? Excelente pergunta. Excelente pergunta. A gente vai. Eu abri um troço aqui que eu não estou conseguindo fechar. Pronto. A gente vai exaurir essa discussão na aula de antidepressivos, dos cuidados que temos que ter, e que essa sugestão foi feita pelo FDA em 2001, mais ou menos. Depois de que foi jogado essa informação crua, diminuíram a prescrição de antidepressivos e aumentaram os índices de suicídio a ponto do FDA se retratar. Então, o problema não é o remédio somente, é a forma de prescrição, sabe? Aí é isso que a gente precisa debulhar. O remédio, se você faz numa dose ativadora para uma pessoa que está em risco de suicídio, já é um erro médico, mesmo se ele não suicidar, entendeu? Então, você vai ter cuidados com os antidepressivos mais ativadores. Via de regra, não. Os antipsicóticos, eles não têm essa... Nem é aventado, nem discutido, porque eles não têm essa propriedade ativadora, com exceção, talvez, da lurazidona, que a gente usa na depressão bipolar, né? Que pode ser um pouco ativadora. E aí a gente tem que ter cuidado com essa característica, muito mais do que a classe. A classe de Zerato é uma classe segura, né? Nesse sentido. Ele não ativa, ele dá mais uma segurada na psicomotricidade, na agitação e tal. Mas a pergunta é interessante porque, por exemplo, se você der uma lisdexanfetamina, um Venvance para um paciente com ideação, planejamento suicida, certamente vai aumentar o risco de suicídio porque vai dar energia para quem já está planejando. Então, alguns antidepressivos têm essa característica. Para esses, a gente começa devagar. Antipsicótico não tem tanto, assim. Me lembrei só da lurazidona, mas não é algo que requer um cuidado a mais, assim. Mas é interessante isso, porque suicídio vai ser tema das nossas discussões aqui com frequência. Outra questão importante acerca da esquizofrenia é essa coisa do recovery, né, desse conceito hoje de superação. Então, eu estou fazendo um trânsito aqui rápido, histórico, desde a chegada dos antipsicóticos, a ideia da agitação, a ideia hoje de neurobiologia, de diminuição da neurodegeneração e da estabilidade na esquizofrenia, que são nuances assim, de antipsicóticos que são drogas muito grandes, assim, que podem ser usadas para tudo quanto é coisa. Só para vocês terem ideia, a olanzapina, que é um antipsicótico ativo, que engorda assim, é para botar na comida da inimiga, né? Ela ficar bem gorda. Brincadeira, nunca façam isso. A olanzapina foi aprovada para anorexia, coisa que a gente já prescreve há muito tempo. Exemplo, anorexia não, caquexia, perdão. Por exemplo, paciente com câncer que não come, sabe? Paciente que está perdendo fome e tal.
A olanzapina é fantástico, ele retoma o apetite, ele se alimenta, isso melhora a imunidade. Ele não precisa estar psicótico, entendeu? Então, são várias indicações. Aqui é um trabalho, para quem gosta de ciência, de trabalho científico, do Taipei, do Taipali, né, que é do grupo do Tirone, que ele fez uma avaliação retrospectiva de pacientes com diagnóstico de esquizofrenia na Escandinávia e que usavam antipsicóticos, né? Então você nota assim, a razão de risco que os indivíduos eles têm uma diminuição da mortalidade, os que usam medicações antipsicóticas, pelos motivos que te falei. E às vezes até contraintuitivo pensar assim, porque tem alguns antipsicóticos que eles engordam demais, mexem com taxas de lipídios, né, de gorduras no sangue, de açúcares. Então, esses talvez não fugiram muito aqui da linha média. Mas, olha, a palmitate paliperidona, que é uma medicação de longação, todos diminuíram a mortalidade. Como é que eles fazem isso? Eles reavaliam os indivíduos através de autópsia psicológica ou de prontuários, né? Quanto tempo que aderem ao tratamento e a vida, e faz uma média. É tudo matemática, né? Diga, Lucas. Lucas levantou a mão. Diga aí, Xará. Em relação ao quadro de esquizofrenia, no geral, na verdade, os transtornos psicóticos como um todo, a gente tinha visto um pouco com o Rafael sobre isso, já tinha visto também outros estudos sobre isso, e assim, a gente se fala muito da questão da intervenção medicamentosa como uma linha relevante, mas em todo quadro de esquizofrenia, por exemplo, a pessoa vai ter ideação suicida, todo caso, Não. ou em maior parte deles, tipo, no caso, por exemplo, de não ter intervenção medicamentosa, pode ter um outro quadro de comprometimento cognitivo que não leve ao suicídio, pode ter outra forma de autolesão, outros comportamentos de risco que não sejam, de fato, o suicídio? Boa pergunta, Lucas. Olha, eu não tenho isso em números para você, mas o número exato é assim, que 10% se suicidam. Quanto de ideação, a gente não sabe, até porque a ideação suicida, na população geral, sem esquizofrenia, ela é comum, porque as pessoas pensam, às vezes, em induzir a própria morte para parar de sofrer, né? Então é possível que seja alto, que seja em níveis de população geral, ideação, pensamento suicida, pensamento recorrente acerca da finitude, de induzir a própria morte. Haja visto os problemas que a doença traz, sociais, de trabalho. É possível que seja maior do que a população geral, mas na população geral, o pensamento de morte já, né, assim, tem um trabalho do Neuri que fala de 16% admitem que já pensaram em induzir a própria vida. Pensaram uma vez na vida, sei lá, criança, passou na cabeça, enfim. Mas a mortalidade na esquizofrenia é muito menos por suicídio. Sabe por que eles morrem mais? Por doença cardiovascular. Infarto, é a maior mortalidade. Por quê? Porque aderem menos à atividade física, fumam mais, fazem menos atividades físicas, já falei, repito, não tem tanto cuidado com a alimentação, e ainda, para os casos outros, tem os remédios, em alguns casos, que até atrapalham. Mas, então, a sua pergunta é assim, todos têm ideação suicida? Não tem uma pesquisa que eu conheça que veja isso. É comum nessa população? É comum. 10% chega a esse desfecho. Mas os outros 90% morrem por outras coisas, e o principal, que ninguém é eterno, vai ser por doenças cardiovasculares, cuja expectativa de vida desse paciente ele é diminuída. O paciente com esquizofrenia tem uma expectativa de vida até 15 anos a menos do que a nossa população geral. Lembra que não é média a expectativa, a nossa expectativa é em torno de 72 anos, então esquizofrenia menos por conta da doença e dos seus desdobramentos, né? É óbvio que vai diminuir o índice de suicídio desde que o indivíduo está falando de remédio, mas que tem um bom suporte social. Não é só remédio que resolve, longe disso, é um fator de risco que é controlável. Um indivíduo que faça psicoterapia, que com equipe muito profissional possa aderir à atividade física. Sabe uma coisa legal? O indivíduo que não é aposentado, que às vezes consegue um afastamento no trabalho, um desvio de função e se sente útil, né? Isso, sem dúvida, vai promover a vida, mas aqui só falando desse produto bruto que é o remédio, né? Depois a gente... Eu tinha uma outra questão que eu costurei com essa, uma outra dúvida. Eu lembro que a gente, em Neuro 2, em psicologia, a gente tinha visto com a professora sobre a questão das hipóteses que justificassem o quadro esquizofrênico e alguns desdobramentos causados pelos psicofármacos. E fala sobre a questão dos efeitos extrapiramidais, por exemplo, causados pelos medicamentos
os antipsicóticos, por exemplo, que a longo prazo pode trazer esse tipo de efeito que você falou, efeito sanfona, pode trazer, por exemplo, uma... Cortou o áudio, o meu cortou aqui. Estão me ouvindo? Cadê o Lucas? Desistiu? Eu acho que caiu. Eu acho que foi o Lucas mesmo. Vou esperar ele voltar, né? Vou esperar um pouquinho. Mas a pergunta dele é assim, duas coisas diferentes são os efeitos extrapiramidais, que são da esfera motora, a gente vai falar disso aqui, e os efeitos de ganho de peso. Interessante que os que dão peso não dão efeito extrapiramidal. O que dão efeito extrapiramidal geralmente não dão ganho de peso. Então, assim, a gente tem que ser cuidador e ver se nem todo paciente vai ter. Os antigos têm mais efeitos extrapiramidais, como haloperidol, os mais novos menos. É como qualquer remédio, não tem remédio perfeito, né, pessoal? Nem a vacina aí que nós tomando e precisamos tomar é perfeita. Agora é engraçado que todo mundo acha, o Flamengo esse ano tá ruim, é vacina. Tudo é vacina também, né? Pelo amor de Deus, né? Assim, doutor, acho que eu tô com espinha nas costas, será que foi a vacina? Eu falo, foi a vacina, foi a vacina. Eles não nos passam, os seus parentes não perguntam a você, não, eu tô com unha encravada, foi a vacina? Foi a vacina. Eu tô dizendo que foi a vacina, porque não adianta falar que não foi, que provavelmente não foi, né? De repente até foi. Brincadeira, brincadeira. Mas Camila levantou a mão. Diga aí, Camila. Minha questão era mais relacionada ao fígado, né? Porque, não sei, penso que, por exemplo, fazendo um diagnóstico cedo, uma pessoa que ingere bebidas alcoólicas, se a longo prazo poderia prejudicar. Boa pergunta. É uma pergunta que é fundamental, haja vista que o Figueiredo, né, o fígado, assim, a gente tem, tudo passa por ele é um grande metabolizador. Veja só, nós vamos falar de fármacos no futuro que tem risco, nas próximas aulas, de lesão hepática aguda, de comprometimento a longo prazo. Aqui não. Aqui, antipsicóticos são facilmente metabolizados por oxidação. Óbvio que o paciente tem doença do fígado, vamos diminuir as doses. No idoso, um quarto da dose. No idoso mais frágil, um quarto da dose. No longo prazo, não parece haver lesão hepática até a presente data. Nós já estamos aí chegando 70 anos de antipsicótico, né? Quase a idade de Rafael. Então, não parece, nos estudos de longo prazo, que ele tem relação com lesão hepática. A gente tem drogas que têm lesão hepática, lesão de fígado. A gente vai falar delas, principalmente os estabilizadores do humor. Lesões possíveis, né, pessoal? Como a gente pode falar? De pirona, pode ter aplasia de medula, não sei o quê. Lesões possíveis, a gente sabe os percentuais disso. Mas olha esse slide. Esse slide eu bolei, assim, uma provocação até para psiquiatra. Por quê? Uma coisa que o médico tem que preservar, assim, da função da especialidade, do curso, né, da profissão, é tentar, o quanto for possível e ético, preservar a vida, né? Então, eu trouxe essa provocação até para vocês também, que eu sei que é uma visão que não está no bojo do curso da psicologia, mas que a gente acaba vendo em outras áreas da medicina, que é diminuir mortalidade. Antipsicótico diminui mortalidade. Agora, a pergunta é, vale a pena diminuir mortalidade desde que haja qualidade de vida? Eu não vou deixar um remédio causando efeito extrapiramidal, que eu vou explicar o que é adiante, o indivíduo não tem qualidade de vida, né? Então, cabe a boas decisões pessoais, humanísticas do profissional. Mas a gente, na psiquiatria, o cuidado da minha parte é que as pessoas deixem até mais o remédio. Os psiquiatras às vezes ficam muito animados que o paciente vai melhorar. E é uma doença que, bem diagnosticada, tem caráter crônico, né? E crises podem ter relação com aquela neuroprogressão. Quanto mais crise, mais neurodegeneração. Então, existem pontos contra e a favor, a gente tem que vigiar, né? Aqui é um estudo que eu trouxe para vocês sobre duração de psicose, que a psicose em si, ela muda o desfecho do tratamento, né? Que a gente chama de DUP, que é Duration of Untreated Psychosis, né? Quanto mais longa, pior o prognóstico clínico e funcional do indivíduo. Bom, essa semana uma paciente leu uma poesia para mim que eu achei fantástica, assim, que ela falou: ouve vozes. Ué, essa sessão aqui desse Zoom do que termina. Ouve vozes, hora do bem, hora do mal. O psiquiatra não é um exterminador de vozes, não tem que ser.
Mas na maioria das vezes, imensa maioria, os transtornos psicóticos, a esquizofrenia em especial, que geram produção alucinatória intensa, eles atrapalham a qualidade de vida do indivíduo. Certo? A gente pode discutir isso mais no tempo do debate. Bom, aí depois a clorpromazina, a Smith Kline, que faz aquele mesmo Avamys aí, que muito usa para desentupir o nariz, lançou esse medicamento. O pessoal, a base da deshospitalização, não estou dizendo que foi o causador, foram os remédios. Viu? Depois dos medicamentos, foi possível deixar pacientes graves, dos mais graves, em casa. Óbvio que aqui a gente não está falando do excesso do período das internações sem sentido. O Brasil viveu aqui, fora também. Mas o início das políticas de deshospitalização americanas tiveram como auxílio também a chegada dos antipsicóticos. E você sabe uma droga que esvaziou muito o hospício, como eu digo? Penicilina. Essa eu vou responder na discussão, para vocês não irem embora. Como é que a penicilina tratou pessoas com transtornos mentais? Eu vi quem que acho que Mila sabe, que ela dá na sua cabeça positivamente. Aqui. Mas tem um detalhezinho que a penicilina ajudou bastante. Bom, aí os antipsicóticos a gente chama, vou passar rapidamente na classificação para usar esses 10 minutos e a gente voltar para a discussão. Típicos dizem respeito aos os mais antigos, que têm mais efeito extrapiramidal. Os de alta potência, o principal é o haloperidol. Esses dois aqui está cada dia mais difícil de achar, estelazine e tal, mas o haloperidol. Ele é de alta potência porque ele bloqueia muito um danado de um receptor de dopamina, então ele diminui essa produção alucinatória, os pensamentos psicóticos eficazmente em doses menores. E tem os típicos que são sedativos. Um é o ampliquitil, que é o primeiro de todos, é o pai de todos, o velho, que para ter efeito antipsicótico precisa de dose alta, e é muito sedativo. O haloperidol, acredite vocês, não é sedativo. Esses são os típicos, os primeiros, né? Eles não têm, principalmente o haloperidol, relação com tanto ganho de peso, mas tem relação, principalmente o haloperidol, com aqui o D2, esse biquinho de pato para baixo aqui é o D2, é o receptor que ele bloqueia numa área específica cerebral. E aí o outro que tem outras ações acaba não tentando efeito antipsicótico. Tem mais que eu vou falar do típico, haloperidol, pico de ação, aqui eu vou passar rápido porque são características farmacocinéticas. O ampliquitil é mais sedativo, esse é mais, eu gosto da palavra deliriolítico, né? Só para vocês terem ideia, ninguém precisa decorar isso, até nos resumos, não precisam pôr nos resumos. Alguém falou? Aldol tem a ver com o Aldol? O Aldol é a marca, né? O Ah, haloperidol, a primeira marca. Eventualmente eu vou falar Aldol, porque está na língua do povo, né? Ele veio ali na década de 70, né? Aí, ó, as vias cerebrais é o seguinte, pessoal. Essa via, aqui é o cérebro, aqui é a frente do cérebro, estou balançando a seta aqui. Aqui é o miolinho do tronco cefálico, tem um monte de neurônio que se projeta aqui para essa área. Esse neurônio, a priori, existe essa teoria, que se descobriu depois do remédio, né? É igual, enfim, outras classes, que tem uma ação exagerada da dopamina nos cenários de psicose. O que causa o quê? Não sei. Eu sei que durante a psicose é muito bem demonstrado em laboratórios que a dopamina está hiperativa aqui. Não quer dizer que ele está em outras áreas do cérebro, aí que nasce o problema, né? Na área frontal, se percebe na esquizofrenia, por exemplo, uma hipoatividade, uma baixa atividade da dopamina. E o remédio vai fazer o quê? Bloquear aqui no miolo. Só que ele vai piorar essa parte aqui central, os típicos, principalmente o haloperidol. Entendeu? O remédio é assim, melhora uma coisa, o cara não fica ouvindo voz, mas ele fica mais embotado ainda. Então piora os chamados sintomas negativos. Provavelmente que piore, né? Tem gente que, assim, tem gente que toma e não tem nada disso. Depende da formatação do encéfalo, dos receptores de cada um. Aqui é outro efeito importante, que é na via efeito colateral importante. Eu vou falar mais de colateral para vocês, porque o psiquiatra ele tem que saber mais colateral, porque se ele causar algum problema, ele tem que saber consertar, né? Que é na via, nessa projeção para a via dopaminérgica tuberoinfundibular, aqui. Aqui a dopamina, ela libera, ela freia, melhor dizendo, a liberação de prolactina. Gravem isso. Então, se você bloqueia a dopamina, você bloqueia o que bloqueava. Então, você desbloqueia a liberação de dopamina, de prolactina, por exemplo. Olha a dopaminazinha aqui, a dopamina vai lá, se liga ao seu receptor nessa área, segura, não produz prolactina. Aí vem o aldol e bloqueia essa ligação. Então, a prolactina vai ser aumentada. Quando é que vai aumentar a prolactina? Só quando a mulher está amamentando. É hora de aumentar a prolactina.
Então, com remédio, não. De repente, você vai ver sair leite do peito das pessoas ficam com o peito maior, homens têm dor no peito, dor na mama, não dor no peito, infarto. E aqui são os efeitos extrapiramidais. Você vê que é um dos efeitos que o Lucas falou, importantes, que são os de tremor, né, entre outros, relacionados à área piramidal. Então, vamos seguindo. Aqui é por que o Fenergan... Deixa eu te tirar desse slide. Então, os efeitos colaterais estão aqui elencados, né, desde os neurológicos até, por exemplo, o ampliquitil, que é a clorpromazina, pode, em quem tem tendência, não é em todo mundo, gerar convulsão. Nos idosos, todos os antipsicóticos podem ocasionar queda, porque ceda aí o idoso já tem uma propriocepção às vezes prejudicada, é mais lento, né? Opa. Galactorré, que é sair leite no peito, atrasar a menstruação. São efeitos, pessoal, repito, possíveis, não são regra. Tem gente que só tem quando lê a bula. Aí, se não lê a bula, não tem. E síndrome neuroléptica maligna, que é uma reação rara, mas, por exemplo, eu já vi pelo menos umas 3 dezenas na vida, que até 20% pode levar a óbito. E é secundário ao uso, principalmente dos típicos, que a gente falou que são os antigos, né? Tá certo? Bom, aqui uma linha de tempo da chegada, olha aqui a eletroconvulsoterapia, antigamente muito usada para esquizofrenia, clorpromazina, vem o haloperidol, aí vem os novos, que são os atípicos. A gente melhorou com esses antipsicóticos muita coisa, mas os atípicos, eles também, eles fazem um bloqueio, mas vocês não precisam gravar isso, nem botar no resumo. Eles bloqueiam a serotonina, um receptor de serotonina, não a serotonina neurotransmissor. Tem o neurotransmissor e o receptor. A chave é a fechadura. Ele bloqueia a fechadura. Mas um receptor de serotonina que ele bloqueia, que é bom bloquear. Nós temos 16, não é nada simples. Ele bloqueia um que é bom, que é o 5-HT2A. Então, por esse efeito, essa é a lógica, que vocês certamente iriam perguntar, por esse bloqueio, ele vai acabar diminuindo esses colaterais motores, extrapiramidal, cognitivos e no leite, né, a prolactina. Então, joia, a gente recebeu isso com muita alegria. Agora a gente já pode tratar sem fazer o povo tremer, né? Então, olha a prolactina, tá vendo as caixinhas de leite? Ó, diminuiu a caixinha de leite, né? Aqui é a célula lactotrófica, né? Esses desenhos do Stahl são ótimos, né? Então, olha o perfil de dose e efeito colateral. A gente conseguiu um espaço maior. Então, maravilha, chegaram os remédios perfeitos, lê do engano, né? Lê do engano, os remédios perfeitos, lê do engano. Não tem nada de perfeito, ele tem problemas. E aí a gente vai falar de todos eles, aqui são os desenhos, olha os mecanismos de ação. Cada pontinha desse é um mecanismo de ação. Aqui, anota aí para perguntar, porque eu vou falar em 1 minuto e meio. Risperidona, paliperidona, que é o que tem de longa ação, lurazidona, esse aqui só tem no SUS, interessante isso, né? Lurazidona, aqui ziprazidona, que só tem no SUS. Lurazidona é uma, eu ia falar marca, eu nem posso. Aripiprazol, que aí tem uma ação diferente, é um antagonista parcial, ou seja, o aripiprazol, a gente fala as marcas na discussão, para quem quiser. Brexpiprazol, tanto a lurazidona, aliás, a lurazidona é aprovada para depressão bipolar, o brexpiprazol e o aripiprazol para potencializar antidepressivo, é aquilo que a gente falou. Se o cara está usando o antipsicótico, não quer dizer que ele está psicótico, ele pode estar deprimido. A gente usa para potencializar o efeito antidepressivo. Aqui é a olanzapina. Tudo que termina em pina, pessoal, engorda. Gravem isso. Olanzapina, clozapina e a quetiapina. Aqui, a quetiapina, que nós falamos do sono no início, serve para várias coisas. A gente discute, para quem tiver interesse, os efeitos da quetiapina. Suprida das antigas, mas ainda se vê muito, é um bom antipsicótico. Mas olha, eu botei por quê? Porque ele é um antipsicótico francês e não é americano. Aí não entra nos estudos americanos, então ele é pouco utilizado. Vou falar um pouco da metitilina. Aqui é para vocês consultarem depois, comparações de efeitos colaterais, da quetiapina, da olanzapina. Então, tudo isso para a gente é muito parametrizado. É isso que eu quero dizer. O médico tem que saber isso, porque para identificar, né? Se houver, a gente vai lá e tenta tratar, e existem possibilidades. Aqui, sobre a questão da adesão ao tratamento da esquizofrenia, que é baixa, né? A pessoa não acha que tem doença, então não acha que não vai tomar remédio. Então, a recaída é muito relacionada à não adesão, certo? Pois bem,